Antônio Donizete Leonel. Você deve estar se perguntando, afinal, quem é Antônio Donizete Leonel? 56 anos, natural de Londrina, já morou em Apucarana, mas por causa da formação veio para Maringá. Formação? Sim. Formado em Direito e Letras, é casado com a Maria Luísa, tem 3 filhos, o Gabriel, o Arthur e a Sofia. Detalhe, é ligado ao agro. Você deve já estar... Nós vamos falar então de alguém que produz grãos, soja, milho, talvez algodão, já que estamos em uma região rica no agro? Não. Ele faz parte de uma sociedade que produz agrotóxico e fertilizante orgânico. E nós vamos falar disso. Afinal, é uma nova tendência do mercado. É empresário, há 36 anos tem o seu nome vinculado a uma das instituições de ensino mais conceituada de Maringá e do Paraná. Tanto que o nome dele se confunde, né? Hoje, nós estamos falando de uma pessoa que deu aula para muita gente. E todos que tiveram aula com ele têm um respeito e um carinho enorme. Eu estou falando do Antônio Donizete Leonel. Não lembrou ainda quem é? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso Rico Podcast, Toninho do Platão. Obrigado, Nader. Que gentileza a sua apresentação inicial. Isso resume um pouco da minha história e é um privilégio, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. 56 anos, 36 deles em Maringá, 37 contando desde que saiu, contando com Apucarana, ou seja, você só tem no registro londrinense. Isso é mais maringaense do que muita gente. Ah, não, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu sou maringaense de coração, Londrina é uma referência geográfica. Só nasceu, é igual eu. Nasci, eu nasci em Brasília, tenho o meu registro de nascimento Brasília, Distrito Federal. 18 anos saí de lá, estou há 31 anos circulando pelo mundo. Maringá é uma cidade extraordinária, me recebeu muito bem. Eu tive o privilégio de viver coisas extraordinárias aqui. Conforme você frisou no início, me tornei professor de verdade em Maringá. Entrei para uma sociedade aqui no Colégio Platão. Casei-me aqui, os meus 3 filhos são maringaenses. Conforme você apresentou no início da sua fala, tive o privilégio de trabalhar com inúmeros jovens, né, ao longo da minha jornada. Então, assim, não tem como dizer que eu não sou maringaense. Não errei o nome da Maria Luísa, não. Não. Não errei o nome também, nem do Gabriel, do Arthur e da Sofia. Não. Gente, tem uma curiosidade. Eu não sei se eu começo agora já com essas curiosidades. Você sabia que ele conseguiu... ele tem o privilégio de ter 2 filhos que nasceram no mesmo dia com um hiato de 8 anos entre um e o outro? Como isso? É que nós somos muito organizados. Mas isso é uma organização, né? E é interessante que o Gabriel, que foi quem nasceu primeiro, né? O Gabriel nasceu às 12 horas e 15 minutos. Só para entender, Nader, à época, as aulas do colégio eram finalizadas às 12h15. Então, além de tudo, tem essa situação engraçada. E isso se repetiu com a Sofia. A Sofia nasceu às 8 horas da manhã. A gente já tinha mudado o horário e as aulas do nosso fundamental começavam às 8 horas. Falei, olha, até nisso as crianças foram pontuais. Um na entrada e outro na saída. A Sofia é caçula. A Sofia é caçula. Tá no 9º ano. Tá no 8º. Oitavo. Ela estuda, acho que se eu não me engano, na mesma sala, a sala ao lado da minha filha. A minha filha tem um carinho enorme por ela. E aí você deve estar se perguntando, você está falando, sua filha não, é que dentre as escolhas que fizemos para que a minha filha pudesse estudar, eu fiz questão de pedir aqui a direção para que a gente pudesse tentar matricular a minha filha junto ao Colégio Platão. E aí nós vamos discorrer mais sobre isso e falando sobre educação, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas como que é ter 2 filhos homens e depois ter uma menina? E hoje, pra gente que é um pouco mais velho, passando dos 50, como é que é ser pai de uma menina hoje que é uma adolescência com 12 anos, que é diferente do que foi há 10 anos, 20 anos atrás? Nader, ser educador e conviver com tantas pessoas ao longo do tempo, além das coisas extraordinárias de aprendizados que eu tive do ponto de vista acadêmico, emocional, humano, eu também tive grandes lições por conta da paternidade, porque eu tive muitas pessoas em quem me inspirar, que foram referências para mim como pais, como mães. Então, assim, naturalmente, né, eu particularmente e a Maria Luísa, nós cremos muito em Deus. Então, a gente nunca ficou com expectativa se nós teríamos... nós queríamos ter vários filhos, mas nós nunca tivemos a expectativa se seriam 3 homens, 3 meninas, 2 homens, uma menina, 2 meninas, um garoto. Nunca foi. Mas o fato é que nós tivemos o Gabriel, depois nós tivemos o Arthur, e para mim estava ok, né? Professor, enfim, uma vida bastante exigente à época. E a Isa dizia para mim, não, eu não me sinto completa, a gente tem que ter mais um.
E nós conhecemos uma pessoa, vou entrar numa seara aqui e peço já desculpas, né, aos espectadores, aos ouvintes, mas nós conhecemos um missionário. Um dia ele esteve em casa e ele falou: vocês vão ter mais uma filha. E eu falei: não, vão. Ele falou: não, vocês vão ter, e essa menina vai ter o teu semblante e o sorriso da tua esposa. E 3 anos depois nasceu a Sofia. Então, assim, além de tudo, foi uma coisa extraordinária. A época, Nossa, que fantástico! É um testemunho, para muitos talvez, né, possam achar até que é religiosidade, não é. A pessoa está aí até hoje, inclusive ele é esposo de uma professora de uma outra escola, referendada na cidade também, e nós tivemos esse privilégio. Então, assim, foi tão maravilhoso, foi tão surpreendente, né? E a Sofia, eu acho que tudo tem a ver com a cultura do ambiente, né? Como nós lidamos com escola e desde pequenos eles frequentaram o mesmo ambiente, então acho que há uma identidade. É mais gostoso ser pai de menina. Olha, Nader, os meninos são muito parceiros, sabe? É que ela é muito carinhosa, é diferente. Ah, né? Eu adoro ser pai de menina. É fantástico. Diferente. Primeiro porque quando ela começa a crescer, você vira o boneco dela de maquiagem, né? De pintar unha, de fazer... Não, só quem é pai de menina sabe do que eu tô falando. Eu né? temia então, muito que esse momento acontecesse no nosso bate-papo. Não, tem muita coisa. E eu já vou até fazendo com que esse nosso bate-papo ele siga de forma descontraída, aproveitando o que você fala. Então, assim, eu já quero pegar a religiosidade que você falou, falando de religiosidade. Você é evangélico? Sou evangélico. Ok. E a educação muito se discute na nossa época, e aí pegando no passado, nós tínhamos o ensino religioso na escola. Acabou-se esse ensino religioso e hoje se discute a volta do ensino religioso. Como é que, como professor, educador, diretor e tão impactante na educação é o senhor? Como é que o senhor vê isso? Nader, eu entendo o seguinte, a questão da religião, da política, da sexualidade, eu entendo que isso é afeito à família. Eu entendo que é a família que tem que trazer essa formação para as crianças e adolescentes. Porque as famílias pensam necessariamente de formas distintas, têm visões de mundo diferentes e eu respeito muito isso. O Platão nasceu uma escola laica e assim ele permanecerá. Então eu entendo que isso tem muito a ver com a proposta de cada instituição. A instituição que entende que o ensino religioso é necessário, eu acho que ela tem que abraçar, tem que se aprofundar nisso, tem que valorizar isso. O que eu particularmente vejo em relação a isso é que eu creio em Deus. Agora, a religiosidade, muitas vezes, ela te tira desse caminho, na minha opinião. Então, o que eu acho que é muito importante, quando eu entro dentro de uma instituição de ensino como a nossa, eu não deixo os meus valores, as minhas crenças do lado de fora. Então, eu sempre sonhei, e acho que hoje eu posso dizer que eu me realizei, talvez eu não esteja completamente formatado, acabado, mas eu sempre sonhei em ser um educador. Então, o que eu entendo? Aquilo que eu falo, as pessoas precisam ver nas minhas ações. A maneira que eu trato o próximo, como eu respeito os combinados, a minha pontualidade, não fazer distinção de credo, cor, gênero, as pessoas têm o mesmo direito. Nós vivemos num mundo plural. E eu entendo que o maior legado que Jesus nos deixou foi exatamente esse. O amar o próximo não é uma coisa tão simples e tão fácil. É muito exigente. E quando ele disse amar ao próximo, ele não especificou alguém da família. Ele disse amar ao próximo, como a ti mesmo. Então eu entendo muito nesse aspecto. É claro que uma escola de cunho confessional, ela precisa ter, não é, dentro do ambiente, esse espaço religioso. Como a gente vive uma escola laica, eu entendo que nós podemos oportunizar, né? Hoje nós temos dentro da escola um espaço de oração, que não é obrigatório. As pessoas que vão até lá vão para orar e elas têm esse direito, como muitas não vão e não querem. Então eu acho que elas exercem essa liberdade de escolha, de expressão. Ou seja, a escola não interfere num ambiente que é familiar, que é uma escolha e que pode acabar trazendo um conflito desnecessário. Exatamente isso. E conforme eu disse, em relação à sexualidade, em relação à política, eu acho que por todos os temas nós podemos O Estado passar. não deveria intervir nisso, então, na sua opinião? Trazendo de volta esse ensino religioso, não, obrigando? Não, eu acredito que não. Eu entendo assim, eu acho que isso tem muito a ver, Nader, também com as famílias. Qual é o desejo de cada família? Eu entendo que a família, quando faz a escolha de uma instituição, ela precisa fazer reverberar nessa escolha aquilo que ela pratica, que ela acredita, que ela é, os valores que ela tem. Então, eu entendo muito nisso.
Por isso que eu particularmente gosto muito dos pais presentes dentro da nossa instituição. Separando eu acho que isso exatamente. é extremamente importante. Por quê? Porque ninguém gosta dos filhos igual aos pais. Então, se você consegue participar do ambiente escolar, você consegue perceber quais são as qualidades, quais são os defeitos, quais são as críticas que essa instituição merece, quais são as sugestões, como é que deve ser essa parceria. Você falando de pais, quem eram os pais do Antônio Donizete Leonel? Bom, meu pai... que você dá muita entrevista, só para deixar claro para você. Esse mês de julho, esse já é o terceiro podcast, no mínimo, que ele participa. O homem está sendo o rei do podcast. Então, ele já falou, ele vai falar sobre família aqui, ele vai falar sobre o agro, ele vai falar sobre a expansão, a sociedade, como foram os 25 anos em sociedade no Platão e os últimos 10 de sociedade com a esposa. E, na verdade, não é sociedade, porque quem manda é a esposa, né? Seja em casa e no trabalho. Tempo todo. E os pais do Antônio Donizete Leonel? Isso você não falou em nenhuma entrevista. Não, e posso falar com o maior prazer. Na verdade, só espero não derrubar audiências desses podcasts, né? Bom, meu pai já é falecido, Antônio Batista Leonel. A minha mãe, Prisca Melchior Pereira, graças a Deus está viva e bem viva. Irmãos? Nenhum. E filho único? Filho único. Minha mãe... me teve já aos 30 anos, né? Teve uma certa dificuldade para engravidar e depois não teve mais nenhum bebê. Conforme você disse no início, eu nasci em Londrina. Como é que você saiu de casa com 18, 19 anos, de Londrina, do seu familiar, único filho, xodó de casa, para Apucarana e Maringá? Pois é. Mas a vida ela é extraordinária porque, além de surpreendente, ela é exigente, né, Nader? Os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, então fui criado praticamente pela minha mãe. E minha mãe, mineira, né? Ela tinha uma expressão que ela utilizava muito, que ela dizia o seguinte: eu estou criando você para o mundo. Então, por mais amor que eu percebi e recebia, a minha mãe, ela era muito firme. Para que você muito pudesse firme. seguir num caminho justo. Agradeço muito a Deus porque ela fez toda a diferença na minha vida, né? Como homem, como acadêmico, ela me ensinou a lidar com dinheiro, ela me ensinou a lidar com tempo, com respeito, me ensinou que o único caminho realmente e a verdade era Jesus Cristo. Então, assim, eu tive excelentes referências, mas eu também tive o livre-arbítrio. Minha mãe também conseguiu me ensinar desde cedo que a gente é responsável pelas coisas que nós fazemos. Você começou a trabalhar cedo? Eu tive pequenas experiências ali pelos 13, 14, 15 anos e, na verdade, as aulas eu comecei com 18 para 19 anos, né? Então, eu já comecei a dar aula nesse período. Mas nessa época, e a mesma época que você falou 13, 14 anos, a gente trabalhava. Eu trabalhei também nesse... você é a favor do adolescente trabalhar, de ter essa... Obviamente, sem que ele deixe de estudar, mas que o adolescente, 13, 14, 15 anos, como era antigamente aquele trabalho? Ou tem que ser voltado efetivamente à educação? Nader, é uma pergunta muito difícil. Esses dias houve um comentário nesse sentido também. O que eu entendo? De novo, cada família sabe qual é a sua necessidade. O que eu vejo é que o adolescente hoje ele é menos maduro do que o adolescente na minha época. Então, eu entendo que hoje um jovem de 13, 14, 15 anos, de maneira genérica, ele tem menos maturidade do que quem tinha 14 na minha época, nos anos 80. Então, eu entendo que a família que tem que determinar isso, porque existe uma situação de necessidade, às vezes a família precisa que esse jovem ajude no orçamento, e existe a questão do aperfeiçoamento, que é a oportunidade que o jovem talvez não tenha necessidade, mas que ele possa fazer. Eu acho que isso agrega, mas desde que a família esteja de acordo e seja dentro das normas estabelecidas e vigentes hoje, sobretudo pela lei. Porque a gente vive um momento muito delicado em relação à legislação e a essas exigências. Mas, para mim, contribuiu muito. Vejo que, além de tudo, eu vou te dar um exemplo menor diante da tua pergunta. Por exemplo, eu tenho certeza que qualquer jovem deve, em casa, contribuir no serviço doméstico. Então, lavar uma louça, aprender a passar uma roupa, a limpar um banheiro, lavar a calçada, lavar o carro. Isso eu sou frontalmente favorável. Por quê? Porque são pequenas experiências e, por meio delas, você consegue perceber o valor do trabalho, como é que o outro se comporta diante daquilo, né? Nós vivemos uma situação, e principalmente onde eu trabalho, que muitas das crianças e dos jovens têm o privilégio de ter uma secretária do lar em casa. Então, eu acho que desde o início já se percebe isso. E no caso, você citou os meus 2 filhos mais velhos, eles moram hoje em São Paulo, né? Estudam lá, e o que eu percebo? Que o aprendizado que eles tiveram em casa, de saber lavar uma roupa, de passar, de cozinhar, de lavar uma louça, de limpar uma casa, tem sido útil para eles na vida atual. Eles não trabalharam,
porque eu entendo que as opções que nós tínhamos enquanto educação foi bastante exigente. Então, eles tinham a aula no período da manhã, eles tinham várias atividades à tarde. A Isa sempre acreditou nisso, né? Ela entendia desde cedo que um jovem, sem ter uma atividade no contraturno, ele ficava meio perdido, ele ia para o celular. Então, assim, essa tua pergunta ela é maravilhosa. Por isso que eu disse que depende muito da família. Se a família entender que ela tem necessidade ou que o filho, a filha precise, tem que fazer. Até para ressaltar aqui, eu já vou até adiantar, os dois filhos, um ligado à área de administração e outro financeiro. Então são os futuros administradores e financeiros do Colégio Platão, que é referência em educação. A gente vai falar já sobre isso. Em relação aí, você falando essa questão da família, 18 anos, passou na universidade, na UEM, em Maringá, para o curso de? Direito. Isso. 2 anos estudando Direito, depois tranca a universidade, tranca a faculdade. Mas nesse período você já começa a dar aulas. Foi concomitante. Eu comecei a dar aula quando eu passei. Na verdade, assim, modéstia à parte, eu fui sempre um bom leitor. E eu tive vários professores, sobretudo na área de língua portuguesa, história e geografia, brilhantes na minha formação. Desde o Fundamental 2, a época era o ginásio, eu tive professores maravilhosos. E assim, eu acho que tanto a literatura quanto a história e a geografia é a parte mais da geopolítica, sempre me fascinaram. E na minha adolescência, ali nos meus 14, 15 anos, eu me envolvi com o movimento estudantil, né, com o Grêmio Estudantil, e eu tinha facilidade e uma certa habilidade em falar com as pessoas. Porque eu tinha que falar para jovens, nós íamos até as escolas e falávamos com 100, 200, 300 Era alunos. Diferente antes do que é hoje os movimentos estudantis? Não, completamente diferente. Os interesses eram outros? Eram outros. Na verdade, quando eu me desvinculei, os interesses já estavam mudando, sabe? Eu acho que o jovem, principalmente entre os 14, 18, 19 anos, ele vive um profundo senso de idealismo. Mas o mundo mudou muito e eu acho que as coisas mudaram. E a politização, a militância, elas acabaram desvirtuando e tomando, né? Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Então, por ter talvez esse envolvimento, por falar com muitas pessoas e por ser um leitor contumaz, por ser um bom aluno de História e Geografia, na época o meu então ex-professor Pedro Zumas, maravilhoso, me convidou para trabalhar com ele a área de redação. Mas eu trabalhei com ele 2 meses de redação e ele já me colocou em sala de aula para dar aula de literatura. Então foi assim, fui precoce. Eu agradeço muito a Deus de não ter me perdido nisso, né? Porque na verdade eu talvez tivesse um bom volume de conhecimento para mim. Agora, uma coisa é você conhecer para você, outra coisa é você ter que ensinar terceiros. Falando em literatura, falando agora, entrando um pouco na área da educação, eu vou trazer para esse podcast uma frase que eu aprendi com uma pessoa. É uma frase de um alemão, Thomas Mann, que ele diz que um povo que lê suja menos a cidade e gasta menos água. É isso mesmo. Como que uma frase dita há mais de 100 anos pode ser tão atual e faz parte do seu vocabulário? Doutor Toninho, permita-me chamá-lo assim, diante de tamanho conhecimento. O que eu entendo? O que transforma realmente, o que permite ao homem a aquisição do conhecimento é a leitura. E eu particularmente acredito que na nossa realidade, no nosso mundo, abaixo de Deus, a coisa mais poderosa que existe é a palavra. A palavra, ela infelizmente promove a guerra, como felizmente ela constrói a paz. Então, a palavra é algo profundo. Algo dito hoje pode reverberar pelo resto da tua vida. Aquilo que você diz para tua filha, o que eu digo para os meus filhos... A palavra não tem volta, é a flecha lançada, é o prego isso. Na parede com um buraco que fica isso. Quando você tira o prego. Exatamente isso. Então, o que ocorre? Como ela é muito profunda, grandes escritores se notabilizaram muitas vezes por escrever e por antever muitas coisas bem antes. Acho que há uma concordância, talvez o maior escritor brasileiro de todos os tempos, pelo menos para a grande maioria, é o Machado de Assis. Aquilo que o Machado escreveu no século XIX, Nader, vai continuar pela eternidade. Guimarães Rosa, talvez tenha sido o maior escritor brasileiro do século XX. Guimarães, autor de Grande Sertão Veredas, Sagarana, Primeiras Histórias. Foi assim um escritor extraordinário. E o que o Guimarães fez? Ele criou, por meio da palavra, inúmeros conceitos, inúmeras memórias. Então, eu entendo que a palavra é algo realmente poderoso e transformador. E eu acho que é por meio justamente da leitura
que você, além de conhecer novas palavras, você adquire novos conhecimentos. E só para fazer uma comunhão com o que você acabou de me dizer do Thomas Mann, tem o Platão, que inclusive é o nome da nossa escola, né? Platão tem uma célebre frase que ele diz o seguinte, que nós podemos facilmente perdoar as crianças que têm medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E o que é a luz? É o conhecimento. Como é que você o adquire? Por meio da leitura. Isso exige tempo, dedicação e o querer. Você precisa querer. Agora, a palavra realmente é algo extraordinário. É impressionante como você usa expressões, e aí quem estiver nos assistindo agora e que conhece um pouco dos estudos filosóficos, acaba absorvendo muitas das palavras, frases, como você citou agora, de ver a luz. A gente costuma dizer, dentro de alguns estudos filosóficos, que a pessoa ela vê a luz quando ela começa a buscar o conhecimento. Você costuma utilizar a expressão lapidar. A gente usa essa expressão lapidar a pedra bruta. Quando a gente tem um carvão e você começa a lapidar esse carvão até virar um diamante. Você também usa muito essa expressão. Você se autoconstrói. Você vai aparando as arestas. Ou seja, você traz muito da filosofia para esse ambiente escolar. É exatamente isso? Estudar, dar conhecimento, levar a luz ao estudante, é proporcionar tudo isso? Nader, eu acho que esse é o cerne do nosso bate-papo, é o ponto central. Quando eu disse para você que meu desejo sempre foi me tornar um educador no processo, é exatamente oportunizar as pessoas que elas possam ter um desenvolvimento humano, social, acadêmico, estrutural, espiritual, familiar. Eu acho que tudo isso faz parte dessas conexões que a escola tem com a sociedade. Há pouco você me perguntou sobre se os jovens deveriam trabalhar hoje ou não. Olha, na minha infância e adolescência, carrinho de rolemã, betes, pega-pega, jogar bola na rua, esconde-esconde, ir ao mercado, à padaria, farmácia, andar de circular, enfim, isso era uma coisa normal. Hoje, crianças e jovens não têm, infelizmente, essa mesma oportunidade ou essas mesmas oportunidades por uma questão de insegurança, certo? É comum ver os pais, pelo menos a escola onde eu trabalho, levarem, buscarem a maioria dos filhos. Então eu acho que a escola precisa, de alguma maneira, corroborar nessa formação, permitindo experiências. Então quando você faz essa pergunta, eu entendo que é exatamente assim. E por meio, quer seja do esporte, da arte, do teatro, que seja a música, que seja a leitura, você precisa fazer com que essas pessoas ampliem a sua visão de mundo, até para que elas tenham pleno entendimento da posição delas na sociedade diante dos outros, com relação ao respeito, à tolerância, à empatia, ao amor. Então é exatamente isso, porque eu entendo que quanto mais desenvolvido um povo é, menos distâncias existirão entre os seus. Eu acredito muito nisso. O Guimarães Rosa, já que você gosta das frases, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que para o pobre as distâncias são mais longe. Qualquer que seja a pobreza que você queira usar como referência, fantástico. Não é? Quer seja financeira, quer seja cultural, quer sempre seja maior. É sempre maior. Então, para a gente poder diminuir essas distâncias, as pessoas precisam adquirir experiências. E eu acho que a escola ela precisa entender qual é a responsabilidade dela, qual é o quinhão dela, qual é a participação dela neste processo. Por isso que eu acho, Nader, que hoje as escolas elas precisariam ter um processo de visão diferente, principalmente. Nós temos uma educação voltada para o resultado. O que significa isso? Você prepara um aluno, e principalmente quando ele chega no ensino médio, a preocupação das famílias ele precisa ingressar na universidade. Perfeito. Como? É o que eu questiono. Porque, na verdade, não basta você apenas entrar na universidade. É muito importante pensar como o seu filho vai estar e, sobretudo, como ele vai sair. Então, quanto mais experiências de vida ele tiver adquirido e quanto mais contato ele tiver com a arte, mais desenvolvido ele estará para as cobranças que ele enfrentará, que ele será exigido. 37 anos atuando na educação, 36 diretamente ligado ao Platão. Como foram esses últimos 36 anos? Eu vou usar 37 porque assim, nesse meio dos 36 anos teve uma mudança com 25, ou seja, nos últimos 10. Mas vamos englobar primeiro como foram esses últimos 37 anos ligados, 36 ao Platão. Bom, como você disse que a palavra também te seduz, eu diria que foram indeléveis, inesquecíveis. Fantástico.
Por quê? Você acabou de novo de dizer, e eu entendo isso, nós estamos constantemente em construção. Eu não sou aos 56 anos o mesmo Toninho dos 50, dos 40, dos 30 ou dos 20 quando eu entrei no Platão. Então, eu tenho por natureza, Nader, sempre observar e buscar as coisas boas. Porque o próprio Jesus Cristo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, é desafiador viver todos os dias. Você que é jornalista, você lida com a notícia. E existem muitas notícias todos os dias. E você tem que selecionar aquilo que o teu espectador, aquilo que o teu ouvinte quer ver e ouvir. Quer ver e ouvir. E precisa. Porque às vezes ele não quer ver, ele não quer ouvir, mas ele precisa. Exatamente. Então, eu entendo da mesma forma. Quando eu olho para essa minha trajetória, eu agradeço a Deus todos os dias, porque foram inúmeros desafios, foram momentos de grandes exigências, momentos de angústia, de ansiedade, mas também de muitas conquistas, de muitas alegrias, de muitos sorrisos. E olha só, ao longo dessa trajetória, se eu imaginar que ao longo de cada ano nós tínhamos aí, em média 1.000 alunos, eu convivi com quantas pessoas? São 36, então só jovens e crianças, 36 mil. Por isso que quando eu cheguei aqui, as pessoas têm um carinho enorme. Todo mundo sabe que eu não sou daqui e eu tive a oportunidade de conhecê-lo através das pessoas que trabalham comigo, que vários foram seus alunos. E todos têm uma admiração. É incrível como o educador ele tem esse poder de manter viva dentro das pessoas o carinho, a admiração. E é isso que todos têm pelo senhor. É impressionante como... Quando citam o Toninho, o Toninho do Platão. Eu agradeço a gentileza, eu não sei se todos, mas assim, eu posso dizer que um bom número, graças a Deus, eu pude estreitar laços. Porque o que eu entendo? Quando qualquer jovem, quando qualquer família ingressa no Platão, ela quer a mesma atenção daqueles que lá estavam já há anos. E eu tenho, por característica, Nader, prestar atenção nas pessoas. Então, a primeira vez que aqui eu estive, que fui extremamente bem recebido, que vim conhecer essa casa nova, maravilhosa de vocês, eu me recordo, né, das pessoas com as quais eu conversei, o que nós conversamos. Hoje, quando o senhor chegou aqui, sim, uma das pessoas que me mandou mensagem disse: olha, o Toninho está aqui. Eu não sabia nem que ele o conhecia, mas a admiração dele. Que chegou aqui o Toninho. Então, assim, ele é uma pessoa que não é da recepção. Então, ele é do nosso departamento técnico. O que eu entendo, legal, né? A responsabilidade é muito grande. E eu sou adulto nesse processo. Então, graças a Deus, lá atrás, quando você me perguntou dos meus pais, o que eu recebi em casa foi justamente isso. Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas merecem respeito. Minha mãe sempre me ensinou que, olha, não é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. Então, dentro desse processo, eu não deixei os meus valores fora. Por isso que esses 36 anos, para mim, são inesquecíveis. Porque eu tive grandes aprendizados, embates com famílias, com sócios, porque eu acho que tudo isso faz parte. Como foi essa transição de uma quantidade significativa de sócios para uma sociedade familiar? Olha, em 88, eu trabalhava aqui no Colégio Canadá, em Apucarana. E os diretores, à época do Colégio Canadá, queriam expandir, queriam abrir uma escola ou em Londrina ou em Maringá. E como eu morava em Maringá, eu comecei a defender a ideia, porque eles não vinham para cá, mas eu era funcionário deles. E eu nem imaginava que eu pudesse me tornar sócio. Né? E não é por não ter ambições ou não sonhar com o futuro, porque eu era muito jovem, né? E felizmente, em 89, eles toparam a ideia de vir para Maringá. À época existiu o Colégio Platão Ângulo Vestibulares. 16 pessoas, então, adquiriram o colégio. Ângulo Vestibulares, para quem não se lembra, é de São Paulo, um curso muito conceituado em pré-vestibular. Referência. Referência no Brasil. E nós nos vinculamos, então, ao Ângulo, e foi extraordinário, né? Porque a expertise e toda a qualidade que o Ângulo tinha nos serviu de sustentação e de inspiração. E aí nós começamos em 16, mas vários dos nossos sócios, à época, viviam a mesma realidade que eu. Eu fazia direito, um fazia farmácia bioquímica, dois outros faziam medicina, um outro fazia um outro curso, enfim. E alguns foram se formando e entenderam que eles queriam atuar na área de formação. E foram saindo. Então, de 16 viraram 14, viraram 12, viraram 11, 10, 9. E em 2014, nós éramos em 8 sócios. Claro, 25 anos, as pessoas não são as mesmas. E as expectativas, elas vão sendo alteradas, vão mudando, né, Nader? E foi o que aconteceu.
E aí, em 14, nós decidimos que os Titãs, né, éramos em 8, tinham chegado ao seu trajeto final. E eu, e à época um outro sócio, tivemos interesse em continuar, mas eu particularmente queria fazer uma carreira solo. Né? 2 de junho de 2014. Sabe tudo da minha vida, investigou tudo. Não, fez mais do que a lição de casa. Deixa eu dizer uma coisa. Bom jornalismo é isso, né? Claro, nós vamos entrar também nessa seara, mas é aquela diferença entre hoje todo mundo constrói, faz e realiza podcast. Mas nem todo mundo tem o dom do podcast. E faz o dever, né, de casa, né? É a diferença, todo mundo hoje, a rede social, o jornalista na veia, é diferente, né? Mesmo. Mas 2 de junho de 2014 é a data inesquecível, então. Exatamente. Aliás, 2 de junho agora de 2024, nós fizemos um culto de ação de graças. Amém. 10 anos à frente da escola, eu e a Maria Luísa e eu, né? Ela cuida da parte administrativa e eu cuido da parte pedagógica e financeira da escola. E falando da parte pedagógica, onde nós vamos entrar agora, acho que para mim foi a principal revelação e o que fez com que eu tivesse uma filha que, estudando no Platão, a única filha, então a escolha teria que ser mais do que bem feita, porque ela está numa fase onde o futuro dela depende do que ela vai viver e aprender hoje. Diante de uma sociedade que cada vez mais não cuida dos filhos, dos pais, e aí nós vamos entrar nessa seara da família, que imputa a responsabilidade à escola, muitas vezes o que os pais têm que fazer, a preocupação de colocarmos em um ambiente onde ela iria focar nos estudos, onde ela ia pensar no futuro. Me chamou muita atenção o fato dessa escola, há cerca de 15 anos, não permitir que os alunos ficassem com o celular, onde muitas outras trazem o celular para dentro da sala de aula. E isso chamou muita atenção. Vamos começar por aí? Nader, é muito difícil ser vanguarda. É muito difícil ir adiante, ir à frente, ser o primeiro. Por quê? Porque a Clarice Lispector dizia que viver é correr riscos. O Guimarães dizia que viver é muito perigoso. E as duas coisas são verdadeiras. Viver é perigoso e você corre riscos todos os dias. O tempo todo. E em educação, o que não pode acontecer é você se acomodar. A nossa sociedade, conforme eu te disse, eu sou muito grato aos outros 15, porque não existiria a nossa história se eles não tivessem passado por ela. E isso aqui não é falsa modéstia e nem pieguice, é a verdade absoluta. Mas chegou num ponto que nós tínhamos que fazer escolhas. E eu particularmente entendo que a escola é uma instituição viva, como a comunicação. Não é? Você, quando começou, você não tinha esse aparato, essa estrutura extraordinária que eu estou vendo aqui. E isso é normal. E a escola precisa olhar para a sociedade sem abrir mãos dos valores que norteiam essa instituição, porque essa instituição tem uma cultura, mas ela precisa entender quais são as mudanças e quais são os riscos que ela precisa correr. E nós corremos vários riscos nesse processo. Eu vou te dar 2 exemplos. Um deles foi o horário. Conforme você frisou há pouco, nós nascemos inspirados pela cultura do ângulo de São Paulo, do ângulo latino. Escola começando a aula às 7h15 da manhã. E terminando meio-dia e 15. E para o mercado de Maringá, a época que isso aconteceu, foi inovador, porque as escolas começavam às 7h30, terminavam um pouquinho antes do meio-dia ou meio-dia. O nosso calendário ele passou a ser diferente também. Nós colocamos as provas mensais e bimestrais em momentos alternados, diferentes. Por quê? Porque antes como é que funcionava? Você tinha uma primeira aula, a segunda tinha uma prova. Terceira aula, quarta aula, prova. Não tinha foco entre uma coisa e a outra. E a outra. O que nós fizemos? Nós estabelecemos que as bimestrais aconteceriam às segundas, terças, quintas e sextas, como era o processo do vestibular, que eram 4 dias, e também estabelecemos as provas mensais, que passaram a ser aos sábados. Ou seja, as provas mensais aos sábados faziam com que os alunos viessem para a escola apenas para fazer a prova. Nós não dividíamos mais o tempo do aluno e, sobretudo, o foco dele. Nós, há 15 anos, né, em 2009, decidimos que o celular não seria admitido na escola. E, na verdade, o manuseio do celular. É óbvio, né, Nader? Não há como ser hipócrita. Hoje, vários jovens levam o celular para a escola, mas eles não podem utilizá-lo. Utilizou, suspenso e é punido. Eu vou te contar o porquê que eu quis entrar nesse assunto do celular, porque eu acho que já virou, eu vou usar um termo jovem, virou cherne, virou comum. Mas, Nader, por que você trouxe então esse assunto, se é uma coisa da vanguarda que o senhor trouxe, e a gente sabe que os alunos usam no banheiro?
Eu sei que a minha filha pega no telefone porque ela me manda mensagem. Hoje ela me mandou cedo quando eu a deixei. Se duvidar, daqui a pouco ela tá me mandando mensagem. Mas por que eu vou dizer isso? Na primeira viagem que a minha filha foi fazer na escola, e aí eu quero que você preste atenção no exemplo que eu vou trazer agora, que foi um tapa na cara que eu tomei, por isso que eu fazia tanta questão de entrevistá-lo, porque eu precisava dizer isso. Sabe aquela coisa que você precisa jogar para o mundo? Nós fomos levar a minha filha para uma viagem à Foz do Iguaçu para conhecer a Itaipu Binacional. Eu achei extraordinário, afinal, ter conhecimento da maior usina hidrelétrica do mundo, se eu não me engano. No dia que a gente chega para a viagem, o senhor está lá falando, recepcionando todo mundo, e o senhor pede uns minutos para falar com os pais e os alunos. Naquele momento, a minha filha estava com o celular escondido na bolsa. Eu dei o celular e falei, eu quero que você leve, porque se acontecer alguma coisa, eu quero que você me ligue, eu quero que você me fale, eu quero que você entre em contato comigo. E o senhor pegou e falou o seguinte: nós não gostaríamos que os jovens levassem o celular. E para você que é pai, para você que é mãe, que sabe que o seu filho está levando, saiba que nós não gostaríamos que o senhor ou a senhora permitisse que levassem, porque isso é contra ao que nós estamos querendo aplicar e fazer. Então, se nós estamos pedindo e você, pai e mãe, entrega o celular para que o seu filho leve, você está indo contra a escola, que está indo por um caminho. Ou seja, nós estamos tentando ensinar ao seu filho o correto e você está dizendo, não, faz o errado, porque independente do correto, faça o errado. Eu falei, cara, não é isso, eu não tenho que estar indo contra a escola. Eu falei, Larissa, me dá o celular. Não, porque eu falei, não, você não vai levar o telefone celular. Eu precisava te dizer isso. Ô, Nader, eu agradeço a gentileza, o carinho de você reconhecer isso publicamente. Cara, eu fui obrigado a pegar o celular. Você me deu uma lição de moral. Felizmente, outros pais tiveram a mesma atitude e a ideia não era essa. A ideia de dar uma lição. A ideia não, mas qual era? E eu disse isso. A gente tem que aprender. Nós tínhamos ali coordenadores e professores que estavam acompanhando, o pessoal da agência que nos atende, que é uma agência extraordinária. Sim. Ou seja, quando você permite que seu filho leve o celular, você está dizendo que você não confia nessas pessoas. Exato. E se infelizmente acontecesse um incidente, um acidente, você só ficaria angustiado se você soubesse disso. Porque as pessoas que estão próximas é que vão poder. Vamos imaginar que ela passasse mal. Quem é que vai atendê-la? Ela não adianta ela ligar para o pai, para a mãe, a 400, 500 quilômetros de distância. Eu estaria ensinando a burlar as regras. É exatamente isso. Eu estaria ensinando de que, mesmo que tenha que fazer o correto, faça o errado. Isso. Olha, quando eu te disse há pouco que eu creio muito em Deus, né, eu acredito que a coisa mais extraordinária que Deus nos deu foi a vida. Mas tem uma coisa, Nader, que eu acho que é tão extraordinária quanto, que é o livre-arbítrio. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado, mas eles vão escolher qual é o caminho que eles vão seguir. Só que eles precisam entender por que é certo e por que é errado, porque nós somos adultos. Por mais que você ame a Larissa, tem uma coisa que você não pode fazer. Né? Você é um homem extremamente antenado, você é culto, você é um jornalista, mas você deve ter um pendrive. Você não tem como colocar todas as suas experiências, você e tua esposa, num pendrive e falar, tá aqui, filha, faz um download lá. Não tem, ela vai viver as experiências dela, ela vai viver as dificuldades dela. O que você pode? Você pode amparar, ser carinhoso, ser presente, corrigi-la, orientá-la, cobrá-la, mas você não pode viver por ela. Então, o que eu entendo? Talvez a maior característica da nossa escola, para voltar na questão que você me perguntou pedagógica, é formar cidadãos. E, para mim, não há como você se tornar um cidadão, nada, se você não tiver autonomia. E a autonomia, ela exige conhecimento, ela exige experiências, porque você está dirigindo uma rodovia. Todos os dias você passa por aquele lugar. Tem um buraco na rodovia. Talvez você só vá ter ali, né, cair, passar pelo buraco uma vez só. No dia seguinte você já tem experiência. Certo? Você lê um livro, você tem uma prova. Bom, você já sabe qual é o conteúdo. Então, se você não foi bem, das duas uma. Ou você não leu com a devida atenção, ou você não leu. Porque se você leu bem, você tem conteúdo para dizer. Se você vai gabaritar ou não, é uma outra questão. Mas quem está te avaliando sabe se você leu ou não. Por que educação básica e não universitária? Afinal, hoje o Platão é referência em educação básica, mas não universitária. Formação para a universidade. Identidade. Eu, particularmente, na minha essência, o que me traz prazer é trabalhar com crianças, com pré e adolescentes. Eu gosto de trabalhar com adultos, tenho o privilégio de eventualmente fazer palestras. Você dá aulas ainda? Dou aula para o 3º ano do ensino médio. Esse contato, eu acho que hoje mais recebo do que entrego, apesar da minha experiência, do conhecimento,
porque eu aprendo com essa dinâmica. Você falou há pouco também, não é o mesmo mundo de 5, de 10, de 15, de 20 anos atrás. Então eu preciso estar antenado com o que está acontecendo, eu preciso conhecer, né, qual é esse universo com o qual eu estou tão envolvido. Porque trazer práticas, se a gente pensar, olha, as grandes empresas do planeta, elas são controladas e geridas por senhores, não é? Vamos lembrar que enquanto aqui esteve, Steve Jobs não era um jovenzinho. Okay? Ele foi, né? Mas a genialidade dele estava na experiência acumulada ao longo do tempo e a idade que ele tinha. Então, a educação básica ela é fascinante porque ela é transformadora. Ela é a base. Aliás, é isso, né? Educação básica. Ensino fundamental, que constrói os fundamentos. E assim, Nader, o jovem ele é extraordinário por quê? Porque ele tem mais coragem do que eu, do que você. Você propõe um trabalho a ele, como você teve, né, a possibilidade de assistir o Festival de Música, a gente faz um evento profissional com jovens amadores. E eles fazem aquilo com um brilhantismo que é surpreendente. Já que o senhor entrou nessa questão, eu tinha separado aqui, a gente ia falar de teatro, do Platão em Concerto, da festa da família. Vamos fazer como o Jack, por partes. Para dar uma quebrada. Que não seja estripado. Gente, vocês estão vendo que eu estou recebendo o professor Toninho, de um conhecimento extraordinário. Então a gente intercala um assunto da educação, trazendo sempre um outro aspecto para ficar um pouco diferente. Afinal, ele participa, como eu disse, de vários podcasts, inclusive com ex-alunos, pais de alunos. A quantidade de pessoas que o convidam para participar de podcast demonstra já o carinho que todos têm, né? Entre esses podcasts, um deles, inclusive, com ex-alunos que chegaram a dizer: minha vontade é voltar a ter aula com o senhor. Depois, alunos hoje, que um dos podcasts, um advogado e um contador, que demonstraram admiração por ter filhos que hoje estudam com o senhor. Então, acho que isso é o prazeroso nesse momento, saber que a gente é responsável pela formação de tantas pessoas, né? Por isso, a educação básica. Porque eu tenho esse privilégio de ter o contato com a família, sabe, Nader? Eu não quero voltar na questão anterior, mas assim, você vê o quanto é importante, porque eu conheço os pais, eu conheço os filhos, nós mantivemos as reuniões ao longo dos anos. O nome de cada aluno. Porque eu acho que cada ser é único. Aliás, nosso slogan, né, é esse, né? Somos muitos, mais únicos. E eu entendo que é isso que um pai quer. É fácil isso? Não. Agora, são escolhas. A educação básica permite essa formação. Então, eu entendo que um garotinho, uma garotinha, um jovenzinho, quando entra na escola e tem contato com a música, com o teatro, com as artes plásticas, que ele entende por que a pontualidade é importante, por que é mais importante ele interagir com o próximo do que com o celular, que ele vai ter liberdade para fazê-lo, por que o respeito, por que a maneira de lidar com quando você recebe um aluno novo na escola é importante, vai ser a vida dele em sociedade. O que é a escola? Ele é um microcosmo da sociedade, que é o macrocosmo. Então, tudo que acontece ali, né, você vai encontrar na sociedade. Agora, quiçá a nossa sociedade e o poder público tivesse, e depois eu vou entrar nessa seara também, de ter nas escolas o que o Platão oferece aos alunos em termos de extracurricularidade na educação. Teatro. Eu pediria que a gente agora falasse daquela lista, né? Que a minha cola. Na verdade, é necessária porque ela separa a idade e a apresentação. Existe um teatro onde os alunos do Platão, eles participam, interagem, constroem uma peça. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, porque, se eu não me engano, eu pelo menos desconheço em outra instituição. É exclusivo do Platão? Iniciou no Platão? Ou o senhor absorveu essa ideia e acabou implementando e agregando algo mais? Nader, se você me permitir, então vou voltar a retroagir um pouquinho no tempo para falar como tudo isso surgiu. No final dos anos 80, era muito comum nas escolas as chamadas feiras de ciências. Sim, verdade. E nós tínhamos Acho também. que até hoje ainda tem até algumas, hoje tem. Né? Em 92, nós tínhamos já um profissional que trabalhava conosco à época no Platão, chamado Pedro Shoa, um profissional espetacular, de um conhecimento extremamente profundo, de uma habilidade ímpar para trabalhar com o teatro. E ele me fez uma proposta, à época eu era coordenador, que eu levei para a direção, sobre nós criarmos uma mostra de teatro dentro da escola. O teatro, Nader, ele faz parte de várias instituições de ensino, aqui e fora. Acredito que a mostra que nós fazemos, talvez, ela seja única no país. Mas eu vou explicar por quê e como.
E aí, em 92, nós começamos, então, a Mostra Platão de Teatro. Essa Mostra Platão de Teatro, ela começou com o ensino médio. E como foi o ano de 92, aquela época nós escolhemos um tema, a Semana de Arte Moderna, um evento cultural extremamente importante para o país. E eram 70 anos da Semana de Arte Moderna. Nós temos o Teatro Oficina da UEM, foi lá que nós começamos. Os anos foram passando e nós conseguimos trazer isso também para o Fundamental 2 e depois para o Fundamental 1. Hoje, a nossa mostra ela envolve crianças de 2 aninhos até jovens de 16 anos. E são construídas peças individuais. Claro que com as crianças há um envolvimento de professores e das crianças. Nesse caso, elas não criam, mas nós trabalhamos ao longo do ano para que elas possam desenvolver todo um processo que envolve pontualidade, trabalho coletivo, desenvolvimento pessoal, diversão, porque eu acho que o lúdico é extremamente importante para o universo do adolescente, quanto mais da criança. Para fazer com que ele tenha um engajamento dentro Exatamente. Participativo maior. Exatamente isso. E as peças são individualizadas. Então nós não trabalhamos peças coletivas, nós não juntamos todos os alunos e fazemos um grande evento de 2, 3 horas. Não, são peças de 25, 30 minutos, que é o tempo da criança, de acordo com a criança, com a idade, às vezes 18 minutos. E no caso dos adolescentes, que vão até o ensino médio, o segundo ano do ensino médio, são peças que chegam até 60 minutos. Baseadas em livros, leituras? Nós temos sempre o foco é a arte. Sempre. Necessariamente, o que ocorre é a mostra, só para voltar um pouquinho, ela começou então em 92. Em 96 nós criamos um prêmio chamado Noite do Aplauso para premiar os melhores da mostra do ensino médio. O Fundamental começou, tempos depois nós criamos o Prêmio Corujito, que era para premiar os jovens de 6º, 7º, 8º e 9º anos. E assim nós continuamos. Então as mostras elas tiveram temas os mais diversos ao longo dessas 3 décadas. Então nós tivemos sexo, drogas e trânsito, que foi um tema de 93, para você ter uma ideia, extremamente crítico. Por quê? Porque à época estava se discutindo questões de sexualidade, jovens que infelizmente tinham incidentes e acidentes fatais no trânsito, as drogas. Então assim, eles pesquisavam e criavam um roteiro sobre isso. Os anos foram vindo, então nós já tivemos um festival de Shakespeare, de Guimarães Rosa, de Machado de Assis, tivemos a Semana de Arte Moderna comemorada em 92, depois em 2002, em 2012 e recentemente em 2022. Ou seja, sempre temas relevantes para o desenvolvimento humano e cultural. Só que dentro desse trabalho existem inúmeros pontos que os alunos precisam cumprir. Então, por exemplo, eles precisam prestar contas. O orçamento de uma peça tem um valor máximo permitido. Como nós temos algumas famílias com uma condição privilegiada, cujos pais têm empresas, vão virar patrocinadores, então tem um valor máximo a se gastar, R$3.000, por exemplo. Para que não se diferencie uma peça da outra devido a condições financeiras de alguns dos participantes. Exatamente isso. Então ele precisa prestar conta disso. Um teto. Ele comprou uma agulha, tem que estar lá no orçamento. Então nós temos um mural em sala de aula, onde tudo que envolve aquela turma precisa estar ali, em forma de prestação de contas. A participação do aluno individualmente, o gasto com as peças, o horário dos ensaios, os dias desses ensaios, tudo tem que estar ali. E para o aluno participar, ele tem uma prova que ele faz, não é uma coisa tão simples. Então, por exemplo, esse ano nós vamos ter lá Admirável Mundo Novo, 1984, já falamos sobre isso. Ele tem que ler o livro, tem que discutir o livro. Senão ele não vai entender a peça, senão ele não vai conseguir levar para o teatro o que está no livro. Independente da função que ele vai exercer na peça, Nader. Porque ele pode ser iluminador, ele pode ser sonoplasta, ele pode ser contra-regra, ele pode ser roteirista. As meninas normalmente tomam conta da questão de maquiagem, figurino. Os meninos podem participar também disso. Ou seja, e tem os atores, atrizes, os coadjuvantes. É um grupo que normalmente envolve entre 20 e 30 alunos, que é por sala. Aí eu já estou falando mais do Fundamental 2 e do ensino médio, porque esses fazem isso. Ou seja, são vários os papéis exercidos. Quantas peças temos ali? Eu vou permitir a colinha. Nós vamos ter agora, no caso, nós trouxemos os 9º anos. É bom, só para ressaltar, porque você pode acabar vendo esse podcast e já passou. Então... Claro. Se você vê antes, legal. Se vê depois, é uma pena. Nós teremos agora
começando dia 31, 1º e 2. Então nós temos quarta, Agora... quinta e sexta. Nós vamos ter no dia 31 a segunda série 2 apresentando O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov, escritor americano. Nós vamos ter no dia 1º Fahrenheit 451. Algumas dessas obras já viraram até filmes, tá? E fizeram sucesso no cinema. Do Ray Bradbury. Nós vamos ter no dia 2 Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Famosíssimo. Olha o nível das peças. Nós vamos ter do A.G. Wells A Máquina do Tempo no dia 5, Fantástico. que é da segunda série 1. Nós teremos no dia 6, na semana que vem, do George Orwell, 1984. E nós finalizaremos no dia 7 com a obra do Saramago, O Ensaio sobre a Cegueira. Aqui, o que eu acho que é interessante? Além de todo esse percurso que eu te falei, o aluno tem que fazer a prova, essa nota já é inserida no contexto. Nós temos, então, os jurados, que são alunos do terceirão, que fizeram até o 2º ano mostra, professores e convidados, que vão lá, 40, 50 pessoas que assistem a essas peças todos os dias. E, Nader, tem outra coisa que eu particularmente acho que é, modéstia à parte, fantástica. Os alunos que participam da mostra também participam da votação. Qual é o critério? Primeiro, quais são os critérios? Primeiro, ele tem que ter assistido a todas as peças, feito a dele e assistido as outras 5. Segundo, ele não pode escolher ninguém da própria peça. Ele tem que votar nas outras 5 peças. Por quê? Nesse momento é que eu acho que a gente faz de forma crítica e profunda... o senso crítico do adolescente. São 3 coisas necessárias aí. O senso crítico dele, a responsabilidade, porque ele não pode entrar no casuísmo e dizer o meu é o melhor, ele tem que ter a grandeza de reconhecer o outro também. E terceiro, ele tem que ter responsabilidade sobre isso, de assistir às peças, para que esse senso crítico e essa responsabilidade estejam conectadas. Eu acho que é aí que você forma um cidadão. Ele precisa ter a grandeza de entender, eu tenho os meus méritos, o outro também. Se a minha peça não ganha, se ela não foi a melhor, se não teve o melhor ator, o melhor roteiro, o melhor cenário, o melhor figurino, quem é que teve? Falando em grandeza, eu queria que eu vou falar de forma muito rápida e sucinta, porque a gente já está com quase 1 hora já de podcast, tem muita coisa para falar. Mas o Platão em Concerto, você conhece, já viu falar do PEC? Que para nós, primeiro ano de Platão, foi uma surpresa mais que agradabilíssima. Que estrutura é aquela? E o pessoal deve estar em casa, ou quem está ouvindo ou vendo o podcast agora, perguntando o que é o Platão em Concerto. É transmitido ao vivo no YouTube, tem uma estrutura de televisão fantástica, de telão, de câmeras, de som, de luzes. Da onde partiu o Platão em Concerto? Olha, a mostra eu posso te dizer que foi um projeto inédito e original. O Platão em Concerto, como você observou no início do nosso bate-papo, eu comecei a dar aula em Apucarana, em 87, certo, no Colégio do Canadá. E no Canadá tinha o FEMUCOCA, que era o Festival de Música do Colégio do Canadá, que era um festival de paródias. Então, como eram os mesmos sócios, nós trouxemos para Maringá, à época, né? E inicialmente ele começou como FEMUMaster, porque o colégio se transformou, o nome era Anglo-Master, né? E Colégio Platão. Então a gente ficou nessa divisão de nomes, porém em pouco tempo ele virou o Platão em Concerto. Nos anos 90 já, ele surgiu em 89, o primeiro festival nosso, para você ter uma ideia, Nader, foi no Teatro Barracão Banestado. Era pequenininho, né? Isso há quantos anos? Em 1989. Nossa, nós estamos falando de quase de 40 anos, praticamente 36 anos, se eu não me engano. 35 anos, 36, exatamente isso. E depois nós, né, assim, a escola acabou variando ambientes. Nós tivemos aqui no Dona Guilhermina, nós temos no Maringá Clube, no SESI, muito tempo na SEMA. Hoje faz parte do calendário municipal. A maior parte do tempo ainda não, mas a gente torce e a gente espera isso da administração. Tem uma divulgação que já faz parte hoje, o Platão em Concerto? Tem. O que acontece, né, nós não temos um espaço nosso para chamar de nosso, que é um ginásio que comporte aquelas 3.000 pessoas que você viu lá. Então, nós fizemos parcerias com a prefeitura. Posso dizer e agradecer, e aí não tem nenhum viés político, que nessa gestão, nas 2 gestões do prefeito Ulisses Maia, nós conseguimos fazer o Festival de Música no Chico Neto.
Anteriormente nós não conseguimos, mas nós fizemos uma boa parte dos nossos festivais no Chico Neto. O local ficou fantástico. Ficamos num hiato sem poder fazer lá, porque o ambiente só permitia atividades esportivas. Eu particularmente discordo, quero aqui até colocar minha posição. As arenas são multifuncionais no mundo inteiro, na Europa, um espaço daquele ocioso por nos causa Estados de uma Unidos, situação. no Oriente, ou seja, eu acho que quem contrata tem que ter responsabilidade sobre o ambiente. Boa, se quebrou uma cadeira, se estragou o piso, tem que pagar por isso. Para isso tem um contrato. Mas eu acho que a comunidade não pode ficar privada de qualquer que seja o evento, não só do Platão. A minha formatura que você disse na UEM, ela aconteceu lá. A colação de grau era no Chico Neto. Então nós fizemos o Platão em Concerto. Quais foram as mudanças que nós fizemos? Bom, inicialmente era um festival apenas de paródias. Então nós mantivemos as paródias, nós trouxemos originais e a Maria Luísa, que é responsável pelo evento, trouxe recentemente as performances. Que olha, fantástico a apresentação, a criançada, os adolescentes, eles se envolvem de uma forma que os pais, eu terminei rouco. Que bom. Você tá ali, você tá numa... porque parecia a gente quer fazer um jogo do Flamengo, eu no Maracanã. A gente quer fazer com que a arquibancada interaja e traga essa vibração para as torcidas e para o palco também. E a gente alcançou isso. Nader, eu acho que esse é um projeto que ele envolve mais do que a escola e os alunos, ele envolve a comunidade. A família? A família. É onde eu quero entrar já a partir isso, de agora? E a comunidade a qual eu faço referência é a nossa comunidade escolar, a família. Porque não é apenas um festival de música. O festival é a desculpa para nós fazermos o trabalho pedagógico. Porque ali o aluno tem que lidar com as diferenças, com as capacidades e talentos, né, individuais, habilidades e competências. Ele tem que novamente lidar com as prestações de conta de tudo que acontece. Ele tem que prestar conta disso. Ele tem que lidar com o coletivo. Eu acho que, eu não sei se todos os anos, mas esse ano eu percebi que houve uma discussão muito grande em relação ao momento da sociedade, em relação a guerras. Se falou muito da guerra da Ucrânia, da Rússia, essa questão Palestina-Israel, para que os estudantes pudessem entender um pouco. Todo ano nós temos uma temática. Esse ano, a temática foi... nós dividimos em 6, mas são 3 grandes grupos. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos... respeito, tolerância, empatia, amor, paz e esperança. Então, nós dividimos. Então, um grupo, por exemplo, ficou com paz e esperança. Esse talvez tenha trabalhado mais essas questões que envolvem o mundo hoje, a guerra, enfim, outras guerras culturais. Geral, a gente chama. Isso. Porque daí tem questões que envolvem gênero, que envolvem família, que envolvem religiosidade. Só que tudo isso precisa ser alicerçado no respeito, na tolerância, na empatia. Você vê, Nader, não tem nada a ver, mas só para você ter um dado. Existem pesquisas que indicam que 25%, 30% de crianças até 2050 possam nascer com algum sintoma do autismo. Um espectro. Isso é uma pesquisa científica. Então as pessoas precisam ter tolerância, as pessoas precisam ter empatia. Entender. E entender. E esse é um exemplo. Existem inúmeras outras situações que ocorrem dentro de uma comunidade escolar que são importantes. E aí a presença dos pais, ela é vital. Por quê? Porque essa foi a escola, essa foi a escolha que eu fiz para o meu filho. Por isso que lá atrás eu disse que, para mim, o desenvolvimento como pessoa que vai levar a ideia de cidadania e, consequentemente, de autonomia, é tão importante. Você viu que desde o início você estava falando muito de família. Eu falei, deixa que nós vamos falar. E você percebeu que a gente embutiu a família em todos os assuntos que nós falamos? Claro. E aí eu fiz questão de deixar dessa forma para que as pessoas que possam assistir tenham o meu exemplo como exemplo do que eu participo do aprendizado da minha filha na escola. Eu acho que esse era o que o senhor queria dizer desde o início em relação a essa relação da escola e da família. Nada, eu não tenho dúvidas. O que há de mais importante na sociedade é a família. A escola, ela está sob o guarda-chuva da família, porque a família é quem escolhe. Então a família é o que há de mais importante. Se você me permite,
Em alguns momentos, algumas pessoas dizem que muitas famílias terceirizam para a escola a educação. Essa frase eu, particularmente, não concordo com ela. Eu não entendo dessa forma. O que eu entendo é que a vida moderna tem inúmeras exigências e muitos pais não conseguem estar presentes. Mas talvez não seja a educação que queira se dizer, talvez não é que os pais tentam terceirizar, não seria a palavra certa a educação, mas talvez a educação no sentido da responsabilidade de ensinar o que é o certo, o errado, o correto, essa formação, o que é moral e ético, aquela discussão que existe. Essa formação é da família. Concordo plenamente com você. O que eu entendo é que quando o pai coloca o filho na escola, ele precisa participar disso. Por exemplo, um pai que vai a um festival de música como você foi, assiste e vê ali, ele entende por que isso faz parte do calendário pedagógico da escola. Os pais que irão agora à mostra e assistirão entenderão isso. O que ocorre? Muitos pais, e por isso que eu te falei de vanguarda lá atrás, eles pensam na escola que eles estudaram. Mas a escola que eles estudaram não existe mais, porque o mundo que eles viveram não existe mais. Isso aqui é irreversível. Então o problema não é o celular, o problema é eu saber usar o celular e torná-lo um objeto que eu saco quando eu preciso. Talvez esse seria o grande desafio da escola no aprendizado perante a sociedade? Não sei se o principal, mas com certeza um deles. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque isso implica nas minhas liberdades individuais, até onde eu posso ir. Você, por certo, ouviu dos teus pais, de algum parente teu em algum momento o seguinte: olha, o teu direito vai até onde começa o do outro, a tua liberdade vai até onde começa o do outro. Então eu acho que crianças e jovens precisam entender até onde vai a liberdade delas e as exigências, porque, Nader, eu tenho certeza que as frustrações fazem bem. Agora, o ambiente também. O problema não está na frustração. Mas aí eu quero ver como é que vai ser o limite que vocês vão conseguir impor para, por exemplo, evitar que a criançada utilize o chat GPT. Que eles já estão usando. Nader, já, e eu te digo o seguinte, o chat GPT é outra situação irreversível. Vamos ter que se adaptar a ela. Claro, eu acho que a escola precisa entender isso, por isso que eu te falo que ser vanguarda é difícil. Agora, se você vai utilizá-lo, você precisa fazê-lo na íntegra. A escola não pode fingir. Essa é a grande questão. Então, só para te dizer, nós temos um professor chamado Roberto Michelin, mestre em educação, fez inclusive um aprofundamento na Finlândia, que hoje tem os melhores índices de educação do planeta. Ele é nosso contratado e ele está fazendo a implantação da inteligência artificial desde o ano passado. Professores e alunos vão utilizar e vão se valer do chat GPT. Um processo de desenvolvimento. Nader, quando você perguntou para mim sobre o trabalho adolescente, eu ia ao banco para minha mãe, para os meus pais, né? Então, a época era o Comind, o Banco Comércio e Indústria de São Paulo. Eu tinha que ir ao banco, eu tinha que pagar boletos, água, luz, telefone, eu tinha que fazer tudo isso. Hoje nós temos tudo isso no celular. Exatamente. Você não vai nem na agência. Ou seja, o processo é reversível. E isso nos fez bem. Economizou tempo, dinheiro, transporte, nos trouxe uma série de benefícios, certo? Então, eu não quero voltar atrás. O chat GPT, ele traz inúmeras coisas boas. O que eu preciso apenas é instrumentalizar o meu aluno para que ele faça da forma correta. Você lembra que há uns anos atrás era normal, dentro de um carro, pais, crianças, todo mundo viajando 100, 200, 500 km sem cinto de segurança? Exato. Aí veio uma normativa que já estava no Código de Trânsito, que a obrigatoriedade de utilizar o cinto, e se não fosse era multado. Hoje eu não consigo entrar no carro sem colocar o cinto. E o carro fica te apitando até para te avisar, olha, se você colocar isso é importante para proteger a minha vida, a vida da minha família, que está sob minha responsabilidade quando eu estou dirigindo uma estrada. Falando disso, do que você falou, eu ia até entrar no assunto pandemia, mas a gente deixa para uma próxima, do que mudou na educação depois o pós-pandemia, né? Eu, particularmente, eu estava buscando a minha segunda graduação, e para mim eu me adaptei muito bem no EAD. Confesso que a minha pós, né, é EAD, e me adapto muito bem a isso. Eu queria fazer o meu mestrado agora de forma EAD, não dá, mas mesmo assim eu vou fazer e eu ia entrar nisso. A educação básica pode manter ainda algo em relação à educação à distância ou no adolescente, na criança não dá? Sou frontalmente contra. E te explico por quê. Isso que nós estamos vivendo aqui
é diferente. necessário. Nós poderíamos fazer à distância o bate-papo, a entrevista, mas isso aqui é diferente. Veja, várias perguntas que você tinha, você foi mudando de acordo com as minhas respostas, com as minhas reações. Então, a educação é algo vivo. E eu entendo que crianças e adolescentes precisam estar num ambiente como esse. Por socialização, a gente pode falar das outras questões, acadêmica, emocionalmente, espiritualmente, estruturalmente, mas a socialização, esse entendimento, essa humanização passa por um ambiente como esse, que o EAD não tem como te permitir. No mundo adulto, alguns cursos, eu acho que perfeito, mas no cenário de infância e adolescência, inadmissível. Para a gente encerrar, eu vou deixar 2 assuntos aqui. Primeiro, até dando uma passadinha no agro. Como é que o homem da educação, o pai, um educador de excelência, diretor e de um conhecimento que, para nós, fãs da literatura e desse leque que é viajar por histórias, por frases, por conhecimento, vai parar na área de fertilizantes de forma verde, limpa. Nós estamos falando de agrotóxico, de fertilizante. Como é que foi isso? Nada, a vida é surpreendente, né? Eu tenho 2 pessoas com as quais eu convivo e conheço. Eles entraram no negócio, loucos que são, me convidaram também. E detalhe, um é advogado, o outro é publicitário e eu professor. Agora, a dinâmica do planeta tem uma coisa que não tem como, né? Ela passa pelo Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo. E nós somos o celeiro do agro? E aí a gente entendeu que era uma coisa extraordinária, era um grande negócio. A Dream Fértil surgiu. É Dream ou Green? Dream. Então Dream de sonho. De sonho. De sonho do inglês, isso. do sonho. Foi o Júnior. Quando você falou a primeira vez, e eu acompanhando... Você entendeu sempre, Green. Green. E aí eu imaginei ser, exatamente, né, que pudesse ser Green, do verde. Sim. Porque, fertilidade verde, claro, poderia ser. Porque o fertilizante de vocês, ele é um fertilizante mais... Não, ele é orgânico, ele é completamente orgânico. Por isso claro, eu pensei do Green. A gente tem outras linhas também, que é o organo mineral. Hoje, os grandes estados produtores do país, que são Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, utilizam muito o mineral, que vem da Rússia, principalmente. O orgânico, ele é baseado, ele é estruturado naquele pozinho, né, na cama de frango, ok? No esterco da galinha. Tá. E é a partir dali que ele é peletizado, ele vai para uma máquina, ele é compactado, ok? E ele fica do tamanho de um grão de feijão no formato de um grãozinho de arroz. E aí nós trabalhamos toneladas e toneladas para isso, né? Temos empresas que são parceiras e hoje nossa empresa é certificada internacionalmente, né? Nós podemos atender a União Europeia, nós podemos atender os Estados Unidos e o Canadá e o Japão. E essa certificação, ela é única no país hoje. Para você ter uma ideia, como uma empresa... Onde é que é essa empresa? Ela fica em Quinta do Sol e nós somos maringaenses, né, controlando essa instituição. E ela é realmente verde, ela tem selos e certificações nacionais, todas possíveis. E eu acho que esse é o futuro, não só para o agro, mas eu acho que isso é uma tendência mundial, porque hoje, inclusive as empresas que nos contratam, elas querem saber se nós temos esse selo e essa certificação, que é extremamente importante. Por quê? Porque, de alguma maneira, isso respeita todas as normas internacionais. Ou seja, hoje. O lado empresário está aflorando e poderemos perder o lado educador? Não. Isso foi uma outra janela que se abriu, mas indiscutivelmente, né, a minha formação ela é na educação, até porque eu acredito que a maneira que eu posso contribuir como cidadão para Maringá, para o maringaense que eu sou, para o paranaense que eu sou, para o brasileiro que eu sou, é por meio da educação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Qual a profissão do futuro, na sua opinião? É difícil essa pergunta, mas eu não podia me furtar a não perguntá-la no finalzinho do nosso podcast. Então eu vou te dizer, em 2019, eu encontrei um juiz federal aqui de Maringá. Nós estávamos viajando e a gente ia para São Paulo, os meus filhos estavam juntos e ele me encontrou, ele tinha as filhas na escola à época. E ele disse assim: professor, eu preciso fazer uma pergunta, eu sempre participei das reuniões, é uma pergunta fácil, mas eu não tive a oportunidade de fazer. Eu falei: doutor, faça. Ele disse: qual é a profissão do futuro? E aí nós dois rimos, né? Porque de faça a pergunta não tem nada, né? Nada, eu não sei te dizer. O exemplo que eu dei para ele, eu vou repetir aqui. A odontologia, uns anos atrás, muitos diziam que ela tinha um tempo para acabar. Ela não só não acabou, como ela se expandiu, ampliou. E hoje os odontólogos têm inúmeros processos que eles podem atender a comunidade. Desde o botox até... Porque a cárie diminuiu, né? Exato. Processos de ortodontia, periodontia, enfim. Ela não acabou.
ela se ampliou, ramificou e ficou maior e melhor ainda. Então, eu não teria essa pretensão. O que eu sei te dizer, qualquer que seja a profissão do futuro, é fundamental que cada vez mais nós entendamos de gente. Essa é a grande questão. Quanto mais os nossos alunos saírem entendendo de gente, com certeza, qualquer que seja o desafio no futuro, eles estarão preparados. Porque essa é a máquina mais desenvolvida, é a máquina que controla o planeta. Se o senhor me permitir complementar, não querendo ser evasivo, né, diante de tanto conhecimento, mas a profissão do futuro passa pela educação, em primeiro lugar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, a educação é o ponto crucial para tudo. Não há nenhum profissional que tenha chegado onde chegou sem Nunca convidaram o senhor para assumir uma secretaria de educação, ligado à política na área da educação? Não, já houve, sim, em alguns momentos uma sondagem, mas eu entendi que o que eu faço... Passa pela cabeça no futuro? Não. O papel que eu exerço na vida da minha comunidade me deixa muito satisfeito. Se pudéssemos finalizar, o senhor gosta muito de deixar frases, trazer pensamentos. Qual é a frase e o pensamento que o senhor deixaria nesse momento para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, em relação a tudo isso que falamos hoje? Olha, na verdade, eu entendo que viver é desafiador, mas eu entendo que a gente não pode viver esse desafio que não seja por meio da educação. Eu tenho o privilégio e a honra de ter entrevistado hoje o Toninho do Platão. Né? A gente falou muito aqui do Antônio Donizete, mas é uma honra muito grande. Foi, de todas as entrevistas que fiz, uma das entrevistas a qual eu tive a maior preocupação em buscar entender quem era o meu entrevistado, porque diante de uma sumidade da educação que é o senhor, para mim é uma grande honra. A honra minha, muito obrigado pela gentileza e pela oportunidade. Prazer meu, Nader. Esse foi mais um RIC Podcast. Você fica com a gente, tem muito mais vindo por aí.